A paz do Senhor, meus irmãos. Então vamos mais um estudo bíblico. Jesus Cristo, do flagelo à crucificação. Vou começar aqui com uma parábola. O rei que tomou o lugar do condenado. Havia um grande reino, onde a lei era justa e ninguém podia escapar do julgamento. Quando cometia um crime, certo dia, um homem foi levado à praça da cidade para receber sua sentença. Ele havia cometido crimes graves e todos sabiam que a punição seria a morte. O povo se reuniu, alguns observavam em silêncio, outros condenavam o homem com palavras duras. O juiz então anunciou: segundo a lei do reino, este homem deve morrer. O condenado tremia, não havia defesa, não havia saída. Mas naquele momento algo inesperado aconteceu. O rei entrou na praça. Todos se ajoelharam, pois ele era conhecido por sua justiça e também por sua bondade. O rei olhou para o condenado, depois para o povo e disse: esse homem é culpado. A lei é justa. A sentença não pode ser anulada. O condenado abaixou a cabeça, esperando o fim. Mas o rei continuou: porém, eu tomarei o lugar dele. A multidão ficou em choque. O rei foi levado pelos guardas, recebeu os açoites, que eram destinados ao condenado. Carregou a madeira da execução até o lugar da morte, e ali foi morto, diante de todos. Enquanto isso, um homem que deveria morrer foi solto. Ele saiu da praça chorando, olhando para trás e vendo o rei morrer em seu lugar. A partir daquele dia, aquele homem não viveu mais como antes. Cada passo que dava lembrava do sacrifício que o salvou. Ele passou a dizer a todos no reino: eu estava condenado, mas o rei morreu no meu lugar. Significado espiritual dessa palavra: o rei representa Jesus Cristo. O condenado representa toda a humanidade pecadora. Assim como o rei tomou o lugar do condenado, Cristo tomou o lugar do pecador ao sofrer o flagelo e morrer na cruz. Romanos 5:8. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A cruz mostra que a justiça de Deus foi cumprida e o amor de Deus foi revelado. O flagelo de Cristo, análise teológica minuciada. Então vamos lá o flagelamento de Cristo. Antes da crucificação, Jesus foi entregue pelo governador romano Pôncio Pilatos para ser açoitado. Mateus 27:26. Então soltou-lhes Barrabás e, havendo açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Esse detalhe parece apenas um procedimento romano, mas na verdade possui profundas camadas teológicas e proféticas. O que era o flagelamento romano? O flagelo romano era uma das punições mais violentas da antiguidade. O instrumento usado era chamado fragum ou flagellum, composto por várias tiras de couro, pedaços de ossos na ponta e fragmentos de metal. Então, várias tiras de couro. Normalmente é sete tiras de couro, e na ponta era pedaços de ossos ou fragmentos de metal. Quando o golpe atingia o corpo, rasgava a pele, arrancava a carne, podia expor músculos, às vezes revelava até os ossos. Agora imagine, meus irmãos, uma pessoa ser
flagelado, né? Nesse caso aqui, com esse chicote. Aí eu venho lá naquela história da época dos escravos, né? Que era punido aí com chicote, com couro de boi, que batia na carne ali, nas costas ali, nas pernas ali, e deixava marca, provavelmente ali, até que cortava ali, o corpo ali, rasgava ali a pele. Então, esse instrumento aqui, esse chicote aqui, flagelo, então ele tinha 7 pontas, e nessas pontas tinha metais e ossos. Então, na hora que o soldado chicoteava Jesus Cristo, ao bater nas suas costas, nas suas pernas, aonde que o soldado batia, rasgava a pele, arrancava carne, podia expor músculos e às vezes revelava até os ossos. Historiadores relatam que muitos condenados morriam apenas com flagelo, antes mesmo da crucificação. Isso nos ajuda a entender o nível extremo do sofrimento de Cristo. A profecia de Isaías sobre o sofrimento do Messias, cerca de 700 anos antes, o profeta Isaías descreveu exatamente esse sofrimento. Isaías 52:14, assim como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado. Aqui vemos 3 pontos importantes. O Messias seria fisicamente desfigurado. Seu sofrimento causaria espanto nas pessoas. Sua aparência seria quase irreconhecível. Isso corresponde diretamente ao flagelo romano. As pisaduras e a cura espiritual. Outro versículo fundamental está em Isaías 53:5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra hebraica traduzida por pisadura refere-se a marcas profundas, cortes, feridas abertas, ou seja, não eram apenas hematomas, mas feridas severas. Teologicamente, isso aponta para 2 níveis de cura: cura espiritual, a redenção do pecado, e cura interior, restauração da alma humana. O flagelamento como sacrifício substitutivo. Desde o Antigo Testamento, Deus estabeleceu o princípio: alguém inocente morre pelo culpado. Isso aparece nos sacrifícios do templo. Nesse caso aí, né, no templo era oferecido aí cordeiros, era oferecido bois e era oferecido cabras. Todos apontavam para o sacrifício perfeito. No Novo Testamento, Jesus Cristo é identificado como João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O flagelo faz parte desse sacrifício. Então, antes de Jesus, no Antigo Testamento, então todo ano os israelitas iam até no templo para oferecer ali um sacrifício. Então oferecia os animais. Esses animais eram para pagar os seus pecados. Então eram oferecidos cordeiros, bois ou cabras, tá certo? Aí quando chegou no Novo Testamento, na época de Jesus, João fala, né, quando veio Jesus Cristo, batizou Jesus Cristo, João o Batista, né? E ali fala que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O flagelo faz parte desse sacrifício. A dimensão espiritual do sofrimento. O sofrimento de Cristo não foi apenas físico, ele também carregava rejeição humana, injustiça judicial, peso espiritual do pecado. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós.
Então aqui está falando aqui de Jesus Cristo, né? Paulo aqui, as cartas aos Coríntios. Então está falando que aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós. Isso significa que o flagelo fazia parte do processo de Cristo, assumir o lugar do pecador. O flagelamento e a justiça divina. Na teologia bíblica existe uma verdade importante. Deus é amor, mas também é justo. O pecado exige julgamento. A cruz revela duas coisas ao mesmo tempo: a justiça de Deus e a misericórdia de Deus. Então Deus é justo, mas também Ele é misericordioso. O flagelo, vemos o início desse julgamento sendo colocado sobre Cristo. A humilhação do rei. Após o flagelo, os soldados zombaram de Jesus. Eles colocaram um manto, nesse caso aí seria o manto vermelho, uma coroa de espinhos, um cetro de cana, e disseram-se: salve o rei dos judeus. O paradoxo é impressionante. O rei do universo estava sendo humilhado por soldados, mas espiritualmente isso revela algo profundo. O verdadeiro rei, que é Jesus Cristo, venceu não pela força, mas pelo sacrifício. O flagelamento de Jesus Cristo não foi apenas uma etapa da execução romana. Ele revela o cumprimento das profecias messiânicas, o preço do pecado humano, o início do sacrifício redentor, a manifestação do amor de Deus pela humanidade. Cada golpe do flagelo aponta para uma verdade central da fé cristã. Cristo sofreu para que o pecador pudesse ser reconciliado com Deus. Os detalhes médicos da crucificação, que revelam a intensidade do sofrimento de Cristo. Então agora vamos para a parte médica. O que os médicos falam? Né? É como se fosse fazer uma autópsia, né? Vamos ver aqui o que os médicos falam sobre essa crucificação do Senhor Jesus Cristo. A crucificação de Jesus Cristo não foi apenas uma execução religiosa ou histórica. Ela também pode ser analisada sob um ponto de vista médico e fisiológico. Muitos médicos e estudiosos, ao longo do tempo, examinaram os relatos bíblicos para entender o que aconteceu com o corpo de Cristo durante a paixão. Hematidrose, suor de sangue no Getsemane. Antes mesmo do flagelo, no jardim de Getsemane, Jesus entrou em profunda angústia. Jesus entrou em uma profunda angústia. Lucas 22:54. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue. Isso pode corresponder a uma condição rara chamada hematidrose, quando vasos sanguíneos se rompem nas glândulas sudoríparas. O sangue mistura-se com o suor. Isso ocorre em estresse extremo. Então, quer dizer, antes dele ser julgado e condenado, Jesus já estava sofrendo um estresse extremo. Consequências: pele extremamente sensível, maior vulnerabilidade às feridas do flagelo. Trauma extremo do flagelamento. Após a condenação por Pôncio Pilatos, Jesus foi submetido ao flagelo romano. Os açoites, né? Então, como falei acima aí, rasgavam a pele, atingiam músculos, podiam expor os ossos. Consequências médicas: perda intensa de sangue, choque hipovolêmico, queda do volume sanguíneo. Isso explica porque Jesus estava extremamente debilitado antes mesmo da crucificação. Choque hipovolêmico.
A perda de sangue pelo flagelo provavelmente levou Jesus a um estado chamado choque hipovolêmico. Sintomas incluem sede extrema, fraqueza intensa, queda de pressão, batimento acelerados. Isso ajuda a entender por que Jesus disse na cruz: tenho sede. João 19:28. Lesões do couro cabeludo, coroa de espinho. Os soldados colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. O couro cabeludo possui muitos vasos sanguíneos, portanto, sangra muito facilmente. Provoca dor intensa. Os espinhos provavelmente penetram profundamente. Isso teria causado dor constante, sangramento adicional, aumento do estado de choque, exaustão extrema ao carregar a cruz. Após o flagelo, Jesus foi obrigado a carregar a cruz até o Gólgota. Uma cruz romana podia pesar entre 30 a 50 quilos, apenas a trave horizontal. Devido à perda de sangue e trauma, Jesus provavelmente caiu várias vezes. Por isso, os soldados obrigaram Simão de Cirene a ajudá-lo. Então, muitas vezes, meus irmãos, a gente pensa que Jesus carregou a cruz inteira, tanto a madeira horizontal quanto a madeira vertical. Mas os estudos levam ao contrário. A parte vertical já estava lá, já estava no Gólgota, no Monte da Caveira, só esperando só a parte horizontal. Essa parte horizontal pesava entre 30 a 50 quilos. E Jesus, todo machucado, todo fragelado, né? Ali todo na carne viva mesmo ali, carregando ali esse peso de 30 a 50 quilos, essa madeira. Então provavelmente ele caiu várias vezes. E nessas caídas, os soldados obrigaram um homem chamado Simão de Cirene a ajudar Jesus Cristo a carregar a sua cruz. Perfuração dos pregos. Na crucificação romana, os pregos geralmente eram colocados nos pulsos, região entre os ossos do corpo. Veja bem, os pregos naquela época eram mais ou menos entre 13 a 18 centímetros. Entre 13 a 18 centímetros. Vamos colocar numa média de 15 centímetros. Se for colocar aqui na palma da mão um prego de 15 centímetros, ia rasgar a mão do crucificado. Então não tinha como ele ficar lá na cruz. Então os romanos vinham aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Se você for olhar aqui nessa parte aqui, tem dois ossos aqui e aqui tem uma abertura aqui. E os soldados já sabiam já. Então era aqui que os soldados romanos colocavam esse prego, mais ou menos de 15 centímetros. Então ali conseguia ficar ali crucificado até morrer. Se fosse aqui na mão, não dá. É bater aqui e ia rasgar a mão dele todinho. Então é nessa parte aqui, ó, tá certo? Dos pulsos, nos pés. Quando o prego atravessava o pulso, ele podia atingir um nervo mediano. Isso causa dor extremamente intensa. Faça ideia da dor que Jesus Cristo estava sentindo. A sensação semelhante a choque elétrico. Cada movimento na cruz aumentava essa dor. Asfixia progressiva. A morte na cruz ocorria principalmente por asfixia, quando o corpo ficava pendurado. Os músculos respiratórios ficavam tensionados. O condenado não conseguia respirar profundamente. Para respirar, ele precisava empurrar o corpo para cima, usando os pés, apoiar-se nos pregos das mãos. Cada respiração causava dor intensa. Com o tempo, a vítima morria por falência respiratória.
Acidose respiratória. A dificuldade de respirar leva ao acúmulo de dióxido de carbono no sangue. Isso causa acidose respiratória, arritmias cardíacas, falência de órgãos. Esse processo torna a morte lenta e extremamente dolorosa. Sangue e água do lado perfurado. Após a morte, um soldado perfurou o lado de Jesus. João 19:34 diz: logo saiu sangue e água. Médicos interpretam isso como sangue do coração, líquidos da cavidade pleural ou pericárdica. Isso indica que o corpo já estava em colapso. Havia acúmulo de fluido ao redor do coração e pulmões. O sofrimento físico de Jesus Cristo envolveu estresse extremo, trauma físico severo, perda maciça de sangue, dor neurológica intensa, dificuldade respiratória, falência progressiva do corpo. A crucificação foi projetada para ser uma das mortes mais dolorosas da história humana. Do ponto de vista da fé cristã, esse sofrimento não foi em vão. Isaías 53:5 diz: ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Então Jesus Cristo ali, ele pagou pelos nossos pecados. A cruz revela duas verdades profundas: a gravidade do pecado e a profundidade do amor de Deus. Bom, meus irmãos, a questão aqui é o seguinte: então Jesus Cristo morreu na cruz, sofreu muito na cruz por nós. Ele que pagou por todos os nossos pecados. Ele, Jesus, faz parte da Trindade, Deus Filho. Ele desceu aqui na terra como homem, não pecou, sem nenhum pecado, e morreu na cruz. Por quê? Porque nós não temos condições de pagar os nossos pecados, os nossos erros, né? No Antigo Testamento, como eu falei, o pessoal lá oferecia cordeiro, oferecia boi, cabrito, todo ano, para pagar os seus pecados. Mas não foi o suficiente. Então Deus mandou seu único filho para vir na terra, para morrer na cruz, para nos salvar definitivamente. Isso, meus irmãos, é fé. Se você não tem fé, infelizmente aí você não será salvo, porque precisamos de fé. A Bíblia fala que Deus nos salvou pela graça, através da fé. Nos deu a graça de mandar seu único filho aqui na terra para sofrer, passar todo esse sofrimento que eu falei aqui agora, para nos salvar. Correto? Se você crê, amém. Agora, se você não crê, infelizmente, no fim dos tempos, aí você vai ter que conversar com o Papai do Céu, com Deus aí no julgamento final. E somente Ele que vai decidir para onde você vai. Se você vai para o céu ou você vai para o inferno. Não tem purgatório. Biblicamente falando, não tem purgatório. E outra coisa também, eu fico olhando é o seguinte: alguns aí falam que Maria que pisou na cabeça da serpente. Errado. Quem pisou na cabeça da serpente foi Jesus Cristo na cruz. Porque se fosse Maria, então esse sofrimento de Jesus Cristo na cruz não tem nenhuma paridade nenhuma. Correto? Como aí tem muitos aí que falam, que acreditam. Então vamos continuar aqui o nosso estudo aqui para fechar. A jornada de Jesus Cristo entre o flagelo e a crucificação está cheia de detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Entretanto, quando observados à luz de toda a Bíblia,
eles revelam aspectos profundos, o plano de redenção de Deus anunciado desde o Antigo Testamento. O flagelamento cumpriu a profecia do servo sofredor. O sofrimento físico de Cristo não foi um acidente histórico. Isaías 52,14 diz que sua aparência ficaria desfigurada. Então, muitos, porém, ficaram espantados quando viram. Seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano. Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. Então, Isaías 52,14. O flagelo romano rasgava a pele profundamente, mostrando que Jesus assumiu o castigo que caberia a nós, pecadores. Isaías 53,5 diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. O sofrimento físico aponta para a cura espiritual e redenção. Barrabás foi solto no lugar de Jesus. Antes do flagelo, o povo pediu a libertação de Barrabás, um criminoso. Mateus 27:26 diz assim: então Pilatos lhe soltou Barrabás e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Barrabás representa a humanidade pecadora. Jesus tomou o lugar do culpado. Esse é o coração da teologia da substituição. A coroa de espinhos reverte a maldição do Éden. Os soldados colocaram em Jesus uma coroa de espinho. Mateus 27:29. Teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço, como se fosse um cetro. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam: salve o rei dos judeus. Espinhos surgiram pela primeira vez após a queda, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 18. Diz assim: a terra produzirá espinhos e cardos. Cristo carregou a maldição da criação caída. O manto escarlate aponta para o sangue da redenção. O manto escarlate, o manto vermelho. Então, os soldados vestiram Jesus com um manto vermelho. Mateus 27:28 diz assim: tiraram as roupas de Jesus e puseram nele um manto vermelho. Então, o manto escarlate é vermelho. Então, onde você vê na Bíblia escarlate, lembra-se da cor vermelha. Sem perceber, eles estavam apontando para Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue não há remissão. O rei seria coroado com o sangue, não com ouro. A zombaria dos soldados confirmou a sua realeza. Eles diziam: salve, rei dos judeus. Ironia humana, verdade divina. O verdadeiro rei estava sendo coroado. A cruz carregada por Jesus revela o peso do pecado. João 19:17, carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, em aramaico, Gólgota. Jesus carregou a própria cruz até Gólgota. Espiritualmente, isso representa o peso do pecado, o sacrifício voluntário. Simão de Cirene representa o discípulo. No caminho, os soldados obrigaram Simão de Cirene a carregar a cruz. Lucas 23:26. Enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simão de Cirene vinha do campo. Os soldados o agarraram, puseram a cruz sobre ele e obrigaram a carregá-la atrás de Jesus. Lucas 23:26. Isso ilustra o ensino de Cristo. Mateus 16:24. Se alguém quer vir por mim, tome a sua cruz. O Gólgota revela o local da vitória. O nome significa lugar da caveira, lugar de morte. Mas ali aconteceu a vitória da vida. Jesus foi crucificado entre dois ladrões.
Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Isso cumpre a profecia. Isaías 53, 12. Foi contado com os transgressores, mesmo inocente foi tratado como criminoso. Então aqui, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Eu não falei lá em cima, mas agora veio a minha memória, é o seguinte. Então Jesus, como eu falei, não carregou a cruz completa. Ele simplesmente pegou a madeira de 30 a 50 quilos horizontal. A vertical estava lá, posta no lugar. Então aqui há duas hipóteses. Primeira, essa madeira vertical, poderia estar deitada. Então ali colocou Jesus, pregou a madeira ali, pregou Jesus nessa madeira horizontal, na vertical. Lembrando que a vertical poderia estar deitada. Ou poderia também ser o contrário. A vertical estaria em pé. Aí chegaram, pregaram Jesus na cruz, na madeira horizontal. Aí o levantaram. Imagina vocês a dor que Jesus Cristo, se realmente foi nessa situação da madeira horizontal em pé, já fixa ali já. Faça ideia da dor que Jesus sentiu ao ser levantado, pregado naquela madeira horizontal, até chegar lá na vertical e ser pregado. Imagine a dor ali. Então vamos continuar aqui, né? O governador romano Pôncio Pilato colocou a inscrição Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, João 19, 19. O mundo tentou zombar, mas a cruz proclamou: Ele é Rei. A sede de Jesus revela sua humanidade. João 19, 28. Tenho sede. Isso cumpre o salmo messiânico. Salmo 69, 21. Oferece vinagre para matar minha sede. Jesus sofreu plenamente como homem. A frase está consumado. Uma das declarações mais poderosas da Bíblia. João 19, 30. Depois de prová-la, Jesus diz: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. A palavra grega tetelestai significa pago, completado, dívida quitada, plano da redenção iniciado em Gênesis foi cumprida. Entre o flagelo e a cruz, vemos a substituição do pecador. Então, nesse caso, o pecador seria nós, nesse caso foi Jesus. A remoção da maldição. Então, a partir do momento que nós cremos na graça, através da fé, nós somos salvos. O pagamento do pecado. Então, ali o pagamento do pecado foi pago. E a vitória sobre o mal. Então, ali Jesus ali venceu o mal. Jesus Cristo na cruz pisou na cabeça da serpente, de acordo com Gênesis capítulo 3, versículo 15, que lá fala que a descendência da mulher iria pisar na cabeça da serpente. E a serpente morderia o calcanhar. Então a serpente representa Satanás. Então morder o calcanhar foi a cruz. E na cruz ali Jesus Cristo venceu o mal. Foi ali que é onde que Jesus pisou na cabeça da serpente. A cruz não foi um acidente, foi o centro da história da redenção. Bom, meus irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui e vou deixar em aberto. Cada um vai pensar direitinho, vai analisar. Como eu falei,
aí no meio do estudo, muitos falam que Maria que pisou na cabeça da serpente. E aí? Pelo que vocês ouviram, será que realmente foi Maria que pisou na cabeça da serpente? Ou foi Jesus? Se foi Maria, então por que Jesus passou por esse todo sofrimento na cruz? Não precisava ter passado todo esse sofrimento na cruz, porque, como muitos aí falam que foi Maria, então eu vou deixar aí em aberto aí, para vocês analisarem direitinho aí, quem pisou na cabeça da serpente? Jesus Cristo ou Maria? Jesus Cristo que venceu o mal na cruz? Ou foi Maria? Fiquem na paz, meus irmãos.